Dia para você que está acompanhando a nossa programação, você que está aqui ligadinho no programa Alamanda Revista, e hoje nós vamos ter uma entrevista especial para falar de um assunto que ainda é tabu no nosso país, que é o sexo. Nós vamos falar de uma plataforma que vem auxiliando as pessoas que fazem o serviço de acompanhante aqui no Brasil. Para nos explicar um pouquinho melhor, eu vou conversar com a pessoa responsável pela plataforma. Ele não quis se identificar, não por uma questão de segurança, mas por uma norma da empresa. Primeiramente, eu queria que você falasse o que é o Fatal Model. Então, João, o Fatal Model é uma plataforma de anúncios para acompanhantes. Nós estávamos acostumados, né, a ver profissionais atenderem na rua, nas esquinas, até mesmo às vezes a gente está acostumado a enxergar, né, a ver os profissionais anunciando em classificados de jornal. E hoje em dia, como nós migramos, né, quase todos os mercados para o mundo online, essa profissão não podia ficar de fora, essa profissão que é tão importante. Então, os profissionais passaram a poder fazer anúncio do seu trabalho online de forma gratuita por meio do Fatal Model para todo o Brasil. Como que é essa segurança? Porque nós sabemos que na internet tem muitas pessoas mal intencionadas ou muitas vezes cria um perfil fake ali. Existe alguma forma de coibir isso dentro da plataforma? Perfeito, existem muitas. Bom, na verdade, voltando até um pouquinho atrás, a profissão ela já sofre há muito tempo, ela sofre historicamente com a insegurança, né? Então, os profissionais que atendem na rua, eles sofrem muita chance de preconceito, muita violência, muito assédio moral, assédio físico também. E a profissão, infelizmente, quando passou para o mercado online, quando começou a passar, quando o Fatal Model surgiu em 2016, já existiam outras plataformas começando esse movimento, e infelizmente essa insegurança, essa incerteza, essa falta de credibilidade do mercado foi passando para o lado online, para o mundo online também. E aí foi justamente aí que o Fatal Model conseguiu se posicionar muito bem e trabalhar para atuar nesse mercado. O que nós pensamos lá em 2016, quando o Fatal Model começou? Bom, os acompanhantes, o acompanhante ele é uma profissão como qualquer outra. E tem 1,5 milhão de profissionais, de pessoas que trabalham como acompanhantes no Brasil. Então, por que não usar a tecnologia para ajudar esse 1,5 milhão de pessoas que ganham a renda com essa profissão e que sofrem muito preconceito, né, que são muito julgados no dia a dia. Então, quando o Fatal Model surgiu, a grande premissa era exatamente essa: trazer o mercado, acelerar esse processo de trazer o mercado para online com um pilar muito forte na segurança e no empoderamento da profissão. E aí, isso foi o que nos destacou e nos tornou líder de mercado, passando à frente até mesmo de outras plataformas que são multinacionais e que estão há um pouco mais de tempo aqui atuando no Brasil. O que nós fizemos no geral, né? Simplificadamente, hoje em dia é mais difícil ter um anúncio ativo no Fatal Model do que criar uma conta em um banco, por exemplo. Então, o anunciante tem que fazer verificação de número de telefone, tem que enviar todos os seus documentos para que o sistema faça uma análise para verificar que existe um responsável legal por trás daquela documentação. É impossível fazer um cadastro como menor de idade, é impossível que o mesmo CPF tenha mais de um anúncio, por exemplo, e além da verificação de documentos, o Fatal Model tem uma série de verificações de rosto e de corpo que permitem com que a cada 15 dias o sistema saiba que a pessoa que está usando aquele anúncio é a proprietária das fotos, é a pessoa que criou o cadastro lá no início. Isso colocou o mercado e vem colocando o mercado online de acompanhantes um ambiente muito mais seguro. Isso fez com que o Fatal Model se destacasse muito em relação aos concorrentes e que trouxesse, acelerasse muito esse processo de tirar os acompanhantes da rua, muitas vezes em uma situação muito ruim, né, em uma condição de pobreza ou de perigo, para o ambiente online aliado a ferramentas de segurança. E aí, claro, o que para a gente foi um grande desafio? Pelo preconceito que a profissão sofre, muitos profissionais ainda não têm a opção de mostrar o rosto, eles precisam trabalhar no anonimato, isso é muito triste, mas infelizmente é uma realidade da sociedade, que essa pessoa não seria devidamente aceita pela família, ou pelos amigos, ou pelas pessoas com que ela convive.
Então, nós tivemos que, ao mesmo tempo, fazer uma série de ferramentas de segurança para passar a credibilidade que a profissão precisa, só que mantendo o anonimato dessas pessoas. Então, toda a captura de rosto, toda a análise de documentação, ela é feita com os sistemas internos do Fatal Model, sem expor, deixando ao profissional escolher se quer mostrar o rosto para os seus clientes ou não no mercado online. Foram grandes desafios para conseguir isso acontecer, e hoje, vendo os números que a plataforma vem alcançando, é um sucesso enxergar isso tudo acontecendo. Quais são os serviços assim mais procurados dentro da plataforma? Perfeito. O Fatal Model é uma plataforma de anúncios que são exclusivos, né, para o atendimento, para o acompanhante disponibilizar os seus trabalhos, os seus atendimentos, né, conseguir seus clientes. Quando nós falamos do mercado de acompanhantes, muitas pessoas pensam que o foco é a relação sexual no momento da contratação, né? Só que, na verdade, esse não é, normalmente, na grande maioria dos casos, não é o grande objetivo de quem está contratando. Quando nós olhamos os dados que indicam as buscas, né, por acompanhantes dentro do Fatal Model, nós vemos que a maior busca são por acompanhantes que prometem dar atenção, ter um bom diálogo, ter um afeto e ser uma boa companhia. O nome já está aí, né? Uma acompanhante para quem está contratando. Então, até quando nós fazemos buscas, fazemos pesquisas sobre reclamações, de como está sendo o atendimento, como é o atendimento, como está indo o mercado de acompanhantes no Brasil, 85% das reclamações são relacionadas ao afeto, à relação de diálogo, à conversa entre o acompanhante e o contratante. E aí, claro, falando então dos outros 15% que são mais voltados à relação sexual, as buscas mais realizadas pelos acompanhantes normalmente são por beijo, sexo oral, sexo vaginal, sexo anal. Mas é muito interessante ver isso, né? O quanto as pessoas de fato estão muito mais relacionadas à companhia de fato e muitas vezes a relação sexual nem mesmo chega a acontecer. E vocês conseguem assim ter um balanço, saber dentro do país quais são os estados mais requisitados que utilizam mais o aplicativo, a plataforma? Perfeito. Quando nós analisamos números absolutos, até mesmo pela população que a maioria dos estados tem, os estados com maior tráfego sobre esse mercado, e aí lembrando, né, o Fatal Model tem 13 milhões de usuários por mês, isso representa 6% da população brasileira. É como se 1 a cada 20 brasileiros acessassem, literalmente, 1 a cada 20 brasileiros acessam o Fatal Model todos os meses. Ou seja, é um mercado que pouca gente fala sobre, mas que muita gente consome. O Fatal Model está entre os 50 sites mais acessados do Brasil. E quando nós mapeamos por estado o tráfego, São Paulo aparece em primeiro lugar, depois Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Mas quando nós traçamos um comparativo entre a população de cada estado e o tráfego que a plataforma possui, Rondônia está no top 4 dos estados mais acessados comparado com o resto dos estados do Brasil. Então, é muita gente acessando, muita gente por dentro desse mercado e muita gente disponibilizando seu trabalho como acompanhante. Você que já acompanha esse trabalho há bastante tempo, sabe como funciona esse meio, como que você tem analisado o passar dos anos o preconceito Perfeito. em relação ao sexo? A profissão de acompanhante, ela sofre, parte desse preconceito está justamente por causa do tabu que se tem em torno da relação sexual. Então, quando a relação sexual passa a ser paga, muita gente no Brasil ainda acha que a profissão ela é ilegal ou que existe algo que proíbe a profissão, quando não é verdade. É uma profissão legalizada e, repito, é uma profissão como qualquer outra, né? E o que o Fatal Model percebeu? O primeiro pilar do Fatal Model é a segurança e o segundo pilar é o empoderamento da profissão. Por quê? Quando nós analisamos outros mercados muito menores que o mercado de acompanhantes, todo mundo está falando sobre, todo mundo conversa sobre, está na novela, está no jornal, está na televisão, e hoje em dia, falar sobre o mercado de acompanhantes, aqui como nós estamos fazendo, já é uma raridade na mídia aberta, certo? Isso mostra muito esse tabu. Então, o que nós decidimos aqui no Fatal Model, mas a plataforma existe há um pouco mais de 4 anos,
há mais ou menos uns 3 anos, 2 anos, a gente tem focado muito em ser pioneiro em falar sobre essa profissão. Então, nós lançamos nosso canal no YouTube, que fala sobre vida financeira da acompanhante, fala sobre a segurança dentro da profissão, locais de atendimento, fala sobre aposentadoria, fala sobre saúde, sobre cuidados a infecções sexualmente transmissíveis. Porque o que nós entendemos? Nós combatemos a ignorância e o preconceito da profissão com conhecimento. Se ninguém faz isso, nós então decidimos fazer. E aí foi fantástico, fazendo um recorte do último ano, que foi quando nós intensificamos muito as nossas ações de marketing. Um balanço que nós fazemos é, por exemplo, o nível de comentários que nós tínhamos um ano atrás, quando nós começamos, em que a maioria dos comentários eram com comentários preconceituosos, falando mal da profissão, trazendo críticas, passaram ao longo desse um ano a ser comentários de fazerem perguntas, proporem pautas para abordarmos nos nossos canais, as pessoas relatando que contrataram e foi bom ou foi ruim. E é muito legal isso. Quando nós fazemos, nós mesmos que trabalhamos com isso, ficamos muito impressionados quando nós fazemos pesquisas. Por exemplo, no Brasil, o perfil da acompanhante online, ela tem 30 anos, ela não tem 19, como a maioria de nós pensaria. A acompanhante, ela não é aquela mulher alta, branca, do cabelo longo, loira, do olho azul. No Brasil, ela é a mulher de pele parda, cabelo castanho, olho castanho. Então, não se diferencia da sociedade como todo. São pessoas como em todas as outras profissões. Cerca de 85% dos acompanhantes nunca utilizaram drogas e 65% não consome álcool. E do restante, boa parte consome só eventualmente. E se nós fizermos uma pesquisa como essa em toda a sociedade, provavelmente nós vamos ter indicadores ainda piores. Então, existe uma diferença muito grande entre como as pessoas enxergam a relação sexual, em especial a relação sexual paga, e as pessoas que utilizam esse mercado e que trabalham nesse mercado, de como realmente ele é aqui no Brasil. Nós temos uma visão muito voltada para como nós vemos em filmes americanos, por exemplo, que normalmente retratam a profissão vinculada a drogas, ao consumo de álcool, a roubo. E é muito legal ver esse movimento, mas com certeza a gente tem muito chão para caminhar ainda, até podermos dizer que a profissão passou por essa barreira do tabu que a gente sofre. E para nós finalizarmos, o nosso tempo é curto, mas qualquer pessoa de qualquer gênero pode participar dessa plataforma, né? Uma das premissas do Fatal Model é sempre ser extremamente aberto à diversidade. Então, a plataforma, arrisco a dizer que é a única no Brasil em que é possível cadastrar como mulher, mulher e homem cis, né? Pessoas trans, transexuais, transgênero, não binário, drag queen, drag king. Então, um dos nossos trabalhos é de sempre atualizar a plataforma ao máximo possível para aceitar essas pessoas. As pessoas trans, existe o dobro de pessoas trans na plataforma do que de homens. Em torno de 85% pessoas que são mulheres, em torno de 80% de pessoas que são mulheres, 15% são pessoas trans e 5%, um pouquinho mais, são pessoas que são homens. Então, as pessoas trans, elas precisam ser bem recebidas. Existe um mercado muito grande de pessoas trans, de pessoas LGBTQIA+, dentro desse mercado. Muitas vezes não são devidamente aceitos em outras plataformas, e nós sabemos que os preconceitos se somam. Existe o preconceito do sexo, existe o preconceito do mercado de acompanhantes e existe o preconceito que as pessoas trans sofrem. E, infelizmente, algumas pessoas trans, elas entram nesse mercado não por opção, mas sim porque foi o único mercado que abraçou elas para montarem uma vida de empoderamento de sucesso. Então, o Fatal Model, um dos pilares é sempre aceitar esse tipo de cadastro, sempre fornecer a opção da pessoa se identificar como ela de fato se sente e como ela é. Então, essas foram as informações. Desde já agradecer o responsável pela plataforma, que nos explicou como que funciona, como que faz para participar. E em seguida nós vamos entrevistar a Lola, ela que usa a plataforma e vai nos contar um pouquinho da sua história, como que ela chegou até essa plataforma e como que ela utiliza. Vamos agora à segunda parte da nossa reportagem especial
e eu recebo aqui a Lola, ela que é acompanhante, ela tem 37 anos, é do interior de São Paulo, e nós vamos conhecer um pouquinho dessa rotina, eu vou conversar com ela agora. Lola, primeiramente eu gostaria que você se apresentasse e me falasse como você chegou ao Fatal Model, como que você chegou a esse portal? Olá, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Lola Potronieri, sou do interior de São Paulo, sou acompanhante desde os 32 anos de idade e hoje tenho 37. Eu conheci a plataforma devido a uma decisão que eu tomei de trabalhar dessa forma, com anúncios pela internet. Na época, digitei o nome da minha cidade e anunciantes, né, acompanhantes, o nome da minha cidade, baixou uma lista enorme de sites, inclusive que hoje não existem mais, e um deles foi o Fatal Model, e nele eu estou até hoje. E quais são as dificuldades que você encontra na área? Porque ainda tem muita assim, discriminação, ainda tem muito preconceito, falar de sexo hoje no Brasil ainda é um tabu. E como que você lida com isso diariamente? Olha, graças a Deus, hoje tem sido bem mais tranquilo falar disso. A sensação que me dá ao longo desses 5 anos é que as pessoas estão aceitando um pouco mais o termo ou a profissão profissional do sexo, né? Eu tenho a sensação que as pessoas estão encarando com um pouco mais de naturalidade, sim. E como que é a segurança da plataforma? Quando você conheceu, agora que você utiliza, né, há mais de 5 anos, como que é para você? Qual que é o sistema que eles utilizam? Você se sente segura estando dentro dessa plataforma? Com certeza. O que a princípio parecia só mais uma plataforma, até porque elas basicamente eram todas iguais. Ao longo desses 5 anos, eu fui percebendo uma modificação significativa a respeito da forma com que eles começam a não selecionar, mas a colocar no sistema como que você se identifica, como que é para você se inscrever na plataforma. Existem diversas etapas, diversos processos, né, de a autenticação de documentos, né, a verificação, o vídeo, que é a voltinha 360. Então, à medida que os anos foram passando, a plataforma foi implementando essas medidas de segurança no intuito de banir mesmo perfis falsos, pessoas que utilizam fotos de outras pessoas, né, às vezes pessoas até fora do país. Então é muito seguro estar dentro da plataforma, até porque o cliente, ele já vem certo que aquela anunciante, no caso eu, sou a mesma das fotos, os meus documentos são verificados, tem o OK, né, o verdinho embaixo do perfil. Então é tudo muito tranquilo. Realmente o cliente se sente bem mais seguro para contactar a gente. Como que é a sua rotina? É uma curiosidade, até quando eu falei em fazer essa reportagem, muitas pessoas me perguntaram, mas como que é a rotina? Como que é desde que você acorda até quando você vai dormir? Como que é uma rotina de um acompanhante? Bom, varia muito de que horário até que horário você trabalha. Eu, por exemplo, eu trabalho full time, de manhã e de tarde no comecinho da noite. Então eu acordo, tomo meu café, faço a minha atividade física diária, não estou indo para academia por causa que eu ainda estou sem a primeira dose, na minha cidade ainda não chegou, mas já abriu inscrição para a minha idade. Então eu faço a minha atividade física, cuidar do corpo, da imagem é sempre muito importante, né? Então eu faço a minha caminhada, a minha corrida, retorno, tomo meu banho, já me maqueio, porque é uma maquiagem bem técnica, profissional, que ela basicamente dura o dia inteiro. E devido à forma com que eu trabalho, que é anúncio pela internet, a única forma do cliente acessar, contactar a gente é através do telefone, do WhatsApp. Então é telefone ligado ali, é sempre em alerta. Com a pandemia, como que vocês têm lidado? Quais são as medidas de segurança que você toma diariamente? Quando o cliente chega, ele chega sempre mascarado, sempre de máscara, né? A maioria dos meus clientes já tomou pelo menos a segunda dose, né? E ele chega, eu pergunto primeiro se ele quer agendar um programa, eu pergunto se ele teve alguns sintomas ou teve próximo a alguém que testou positivo para Covid-19. Caso sim, a gente cancela, eu não atendo esse cliente, peço para ele retornar em 1 semana, 15 dias. Mas na maioria das vezes está tudo bem, eles dizem que está tudo certo, não teve nada, ou já estão vacinados. Quando ele chega,
eu peço diretamente para ele ir ao toalete, lavar as mãos ou direto para um banho, o que é mais certo, é mais comum. Nesses 5 anos de profissão, você já teve assim alguma situação inusitada? Tive várias, tive várias. Uma delas foi que o cliente, ele já era meu cliente, vinha comigo a cada 15 dias. Nós estávamos em pleno ato sexual. O telefone dele tocou, ele não atendeu, ele primeiro colocou a roupa, depois ele atendeu, foi saindo para fora, ligou o carro e foi embora. Ele me deixou literalmente ali. Na época não existia Pix, e ele me retornou a ligação, pedindo desculpas, pediu minha conta, efetuou o depósito, mas eu fui largada na cama, assim, simplesmente. E uma curiosidade, Lola, porque assim, geralmente quando a pessoa contrata um programa, a gente ouve muitas pessoas acharem que a mulher é um objeto. Como que é isso para você? Você já teve situações assim de você ter que cancelar o programa para a pessoa ter um desrespeito, ou a pessoa tentar algo diferente, algo que não foi combinado ali? Graças a esse meu filtro que eu aplico, né, na conversa ali com o cliente, eu já consigo detectar se o cliente é um pouco grosseiro, se ele é um pouco seco. Então eu começo a meio que enrolar ele para ver se ele desiste do programa. E eu geralmente acabo não atendendo. Não aconteceu uma situação que eu tive que parar o programa, né? Graças a Deus isso nunca ocorreu, de violência ou que o cliente tentou algo, mas já tive clientes sim que tentaram forçar a entrada, a gente chama forçar a entrada sem preservativo, né? Então a gente rebola, 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 não cede, e no meu caso eu não atendo mais esse tipo de cliente. E hoje, para você que já está há mais de 5 anos nesse trabalho, né, nessa área, falar de sexo ainda é um tabu? Para mim, não. Né? Para mim, para outras acompanhantes que a gente tem em grupo, é tudo muito natural. Então a gente vê a mudança em nós, ela ocorre bem rápido, né? Quando você trabalha com isso. As pessoas ao seu redor, essa mudança ocorre, mas em um ritmo um pouco mais lento, né? E quem não tem contato nenhum com esse tipo de profissional, realmente o tabu ainda existe. E para nós finalizarmos, eu gostaria que você falasse dessa profissão até para as pessoas que pretendem entrar, que querem, têm curiosidade de entrar para o ramo de acompanhante. Qual que é a dica que você deixa? E falar dessa segurança também da plataforma. A dica que eu dou é sempre procurar plataformas seguras. Eu sempre insisto, né? Aplicar esse filtro para ver se o cliente é educado o suficiente, se ele é uma pessoa bacana. Não importa se você vai passar 10 minutos, 15, 20 ou 30 ou 1 hora. No telefone, essa companhia já tem que começar a ser agradável por aí, para o programa também ser legal para ambos, né? E é uma profissão extremamente rentável, ganhamos mais que muitos engenheiros, advogados. Basta, como toda profissão, você olhar por onde anda, olhar onde anuncia, né? E sempre procurar aí ter bons relacionamentos com os seus clientes. É sucesso na Aí na sua cidade, antes da pandemia e agora no período de pandemia, qual que é a média assim que você tira por mês? Isso varia muito, né? Como eu sempre falo, cada cidade é uma cidade, cada garota cobra um cachê e oferece um tipo de serviço, né? Então, nós temos realmente essas variantes, mas a minha cidade, interior de São Paulo, hoje eu tiro uma média de 8.000 mensal. Desde já te agradecer por topar participar, topar expor o seu rosto, né, que nós sabemos que ainda tem muito preconceito, ainda as pessoas ainda têm medo de se expor e esperamos em uma próxima oportunidade. Eu acho que foi bem válido essa discussão e você trazer esse trabalho que é digno, como tantos outros, né? Hoje já a ideia é justamente essa, né? Fazer isso um trabalho, você está prestando um serviço. E você tem aí na região onde você mora, assim, muitos casos também de pessoas que é uma segunda renda, né? Sim, exatamente. Temos artesãs, né? Temos cabeleireiras, temos atendentes nas cidades próximas, que
Eu sei que eu não, né? Eu vivo exclusivamente dessa renda, mas eu tenho várias conhecidas que têm empresa, inclusive, e que fazem da prostituição uma segunda fonte de renda aí para complementar no final do mês. Então, esse foi o nosso bate-papo. Nós conversamos com o representante da plataforma Fatal Model e também com a Lola, ela que trabalha no ramo e nos explicou como que funciona todo o processo e a segurança da plataforma.